Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu vou falar com você um assunto que eu já falei alguma vez, em algum tempo aí atrás, sobre o remorso e o arrependimento. O que gera um e o que gera o outro. E as consequências de um e a consequência de outro. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 7, Paulo nos diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo ou o remorso produz a morte. Hoje eu quero lhe falar sobre arrependimento e sobre remorso. Primeiro nós vamos falar sobre remorso. Às vezes, nós vemos pessoas que elas têm uma determinada atitude e depois aquilo faz mal a elas. Então elas ficam angustiadas com aquilo, né? E elas juram que nunca mais vão fazer, mas daí a pouco está fazendo a mesma coisa. Porque o remorso, ele vem trazer na pessoa um sentimento de culpa, ele vem trazer na pessoa um sentimento de frustração, mas ele só é superficial, ele é naquele momento. Depois daquilo, a pessoa volta a fazer tudo o que fazia antes. Ela continua nesse mesmo lugar. Nós vemos a história de Judas Iscariotes. Ele sempre foi interesseiro, ele sempre foi uma pessoa que buscava ter lucro fácil e ele entrega Jesus. E quando ele vê que fez errado, ele tem remorso do que ele fez. Vem sobre ele o remorso. Por quê? Porque se ele permanecesse vivo, ele faria de novo a mesma coisa. E o remorso, ele traz a morte física. Ele vai trazer a pessoa profunda angústia fisicamente. E ele vai passar por isso, porque ele vai procurar as pessoas erradas para dizer que errou e suicida, porque remorso traz morte. Aqui nós acabamos de ler, ele vai trazer a morte da pessoa. Tem pessoas que vão morrer fisicamente, como ele morreu, porque não suportam. Outros vão entrar na depressão, vão entrar em quadros clínicos grandes, né? E vai precisar muitas terapias, muitas coisas. E assim vai caminhando, mas não vai ter sucesso. Vai ser melhorado um pouco enquanto está no tratamento, acabou o tratamento, volta tudo a estaca zero, porque a palavra do Senhor diz que o remorso traz morte. Então, tudo que for feito no mundo natural vai ser paliativo, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Mas também a gente vê aqui que ele fala que o arrependimento traz salvação, porque a pessoa, quando ela se arrepende verdadeiramente, ela não quer mais aquilo na vida dela. E nós vemos o exemplo da mulher que foi levada, foi pega em adultério e foi levada para ser apedrejada. Quando aquela mulher está naquele lugar, aquela mulher ela se arrepende profundamente. E o Senhor fala com ela, vai, não peques mais. A partir daquele momento, aquela mulher não era mais prostituta, mas aquela mulher agora, ela era uma discípula de Jesus. Então ela caminhava com Jesus, aonde Jesus ia, os discípulos iam e a multidão seguia, ela seguia Jesus. Por quê? Porque ela entendeu que o que ela fazia estava errado. Aquilo ia levá-la à morte. E ela viu quem deu a ela uma possibilidade, uma oportunidade de vida, que foi Jesus Cristo. E nós temos exemplos de outras pessoas também que se arrependem. Então as pessoas que elas vão se arrependendo das atitudes delas, a gente vê que vai ter vida. Paulo é outro. Paulo ele vai se arrepender da vida que ele levava, daquela situação que ele vivia, e ele vai viver uma nova vida agora. Então ele aceita Jesus e ele agora se torna um apóstolo que prega a palavra de Jesus. Paulo se arrepende. E nós precisamos buscar no nosso coração, na nossa vida, o arrependimento das atitudes, dos pensamentos, dos comportamentos, das palavras liberadas, para que o Senhor possa transformar a nossa vida. Nós não podemos viver, fazer uma coisa errada, termos remorso daquilo e começar aquele processo e aí daí a pouco a gente pensa que livrou-se e já cai de novo no mesmo lugar. Eu conheço uma pessoa em que ela foi injusta com alguém durante a vida quase toda. E depois ela transferiu essa injustiça para outra pessoa. E quando o tempo passar e que ela não tiver essa outra pessoa, ela vai
se encostar onde? Porque ela errou com o primeiro, ela está errando com o segundo, e ela vai errar com o terceiro, e ela vai errar com o quarto. Por quê? Porque não houve um arrependimento genuíno. Enquanto essas pessoas que têm remorso, elas olham para frente, culpam os outros, sempre se colocam na defensiva, elas nunca vai ter cura. O que se arrepende, ele olha para dentro dele, ele vê que dentro dele as coisas estão erradas e precisam ser refeitas, valores precisam ser refeitos, pensamentos precisam ser refeitos, atitudes precisam ser reconduzidas, palavras precisam ser repensadas antes de ser liberadas. Então, essas pessoas, elas aprendem com Jesus como, né, como caminhar, porque ela busca nele a resposta e a direção, e o Senhor, ele vai dar salvação a essas pessoas. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Entre remorso e arrependimento, coloque sua vida do arrependimento aos pés do Senhor, que com certeza você vai ser vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus também te levante o seu rosto e te dê a paz.